O senador Marcos Duval subiu à tribuna e mostrou evidências de atos ilegais do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal na perseguição política que empreende contra opositores por meio dos inquéritos políticos que conduz no Supremo Tribunal Federal. O senador disse: "Vou ler um pedaço de um documento que prova que o ministro Alexandre de Moraes não está cumprindo a Constituição. E quem diz isso não sou eu. É a própria plataforma do Google, que é a dona do YouTube. A plataforma diz o seguinte: pede vênia para registrar que a ordem judicial direcionada a Google não veio acompanhada de fundamentação que motive a decisão de bloqueio do canal em questão e de quebra de sigilo dos usuários, o que contraria os requisitos de fundamentação decorrentes da Constituição brasileira, da legislação processual e do Marco Civil da Internet, naturalmente reforçados em matéria de restrições à liberdade de expressão e privacidade." Quem disse isso foi o Google para o próprio ministro. É algo que a gente precisa alertar, porque senão, como todo mundo já sabe, é ele que vai comandar este país. O senador leu também trechos do relatório da perícia feita nos materiais apreendidos em seu gabinete parlamentar. Ele disse: "Eu quero ler aqui agora para finalizar na busca e apreensão que tiveram aqui de forma ilegal e foi a maior violação já feita no Congresso por uma decisão monocrática sem um fato determinado, o tal Fishing Expedition. Bom, eu peguei a análise e peguei a conclusão a que eles chegaram. A análise do material apreendido, no termo da apreensão 42 de 2023, foi realizada conforme o relatório de análise da Polícia Judiciária número 89 de 2023, cuja Polícia Federal responsável exarou as seguintes conclusões." Duval leu diversos trechos e disse, finalizando: "Nada foi encontrado que contribui para o deslinde da presente investigação. Ou seja, fizeram somente um estardalhaço para que pudessem passar para a sociedade que algo eu devia." O senador Marcos Duval denunciou: "E aqui eu quero só reforçar, presidente, que até hoje, por incrível que pareça, mesmo já no relatório da Polícia Federal, levantaram tudo que tem no computador e no celular e aqui está dizendo que nada foi encontrado e nada vai ser encontrado. Esses equipamentos ainda estão de posse da Polícia Federal. Já vai fazer, aliás, já passou um ano, foi em junho do ano passado." O senador explicou a futilidade de manter os equipamentos e questionou: "Eu pergunto aqui ao ministro e à PGR, à Polícia Federal, quando vão ser entregues esses equipamentos? Porque está atrapalhando a minha função como senador da República. Então eu pergunto, quando? É o quê? É uma questão pessoal por eu estar seguindo a lei e exigir que todo mundo siga a lei?" O senador disse: "Chega um ponto que a gente já não aguenta mais. Então, eu tenho feito várias denúncias, seguirei fazendo denúncias porque eu não tenho rabo preso e eu espero que até o mundo possa interferir e dar uma pequena luz para o ministro poder entender a gravidade do que ele está fazendo contra um senador da República. Não é contra o Marcos Duval como pessoa, é contra um senador da República representando aqui o Espírito Santo com mais de 1 milhão de votos. Então, nós estamos aqui. Eu estou aqui sendo cerceado, censurado, eu e mais de 1 milhão de capixabas. Então eu precisava muito desse desabafo e quero dizer que eu preciso urgentemente dos meus equipamentos para voltar às minhas atividades, já que no relatório está aqui dizendo que nada foi encontrado. Então, não justifica continuar com esses equipamentos, a não ser pirraça infantil." Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.
por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício ou algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas, após promover uma devassa nas pessoas e empresas no que é conhecido como Fishing Expedition. Os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, muitas vezes sem que a situação dos alvos seja sequer analisada. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques e Benedito Gonçalves, e o atual relator é o ministro Raul Araújo. A decisão de Salomão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela, ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu até ia fazer um discurso sobre a inteligência artificial, mas resolvi falar amanhã, vou falar amanhã. Hoje eu queria só botar aqui algumas questões que ainda me incomodam. Eu queria deixar assim, vou ler um pedaço de um documento que prova que o ministro Alexandre de Moraes não está cumprindo a Constituição. E quem diz isso não sou eu, é o próprio
a própria plataforma do Google, que é dona do YouTube. A plataforma diz o seguinte: pede vênia para registrar que a ordem judicial direcionada a Google não veio acompanhada de fundamentação que motiva a decisão de bloqueio do canal em questão e de quebra de sigilo dos usuários, o que contraria os requisitos de fundamentação decorrente da Constituição Brasileira, da legislação processual e do Marco Civil da Internet, naturalmente reforçando em matéria de restrições à liberdade de expressão e privacidade. Então, assim, quem disse isso foi o Google para o próprio ministro. Então, é algo que a gente precisa se alertar, porque senão, como todo mundo já sabe, ele que vai comandar esse país. E eu quero ler aqui agora, para finalizar, na busca e apreensão que tiveram aqui de forma ilegal, e foi a maior violação já feita no Congresso, por uma decisão monocrática, sem um fato determinado, o tal Fish Expedition, né? Bom, eu peguei a análise e peguei a conclusão que eles chegaram. A análise do material apreendido no termo da apreensão 42/2023 foi realizada conforme o relatório de análise da Polícia Judiciária, no número 89 de 2023, cuja Polícia Federal responsável exaurou as seguintes conclusões. O item 3 não possui registros relevantes no que concerne o objetivo das investigações da CGRC, da PF. Outro item, não foram encontrados documentos e imagens relacionados ao evento, hora investigados, e de documentos e imagens relativos à vida privada do assessor. Outra análise realizada nos materiais apreendidos nos termos de apreensão número 2425047 de 2023 e 24249, conforme o relatório da Polícia Judiciária, número 098, cuja Polícia Federal responsável exaurou também as seguintes conclusões. No primeiro item, um pendrive com 32 GB de capacidade de armazenamento, havia apenas 2 vídeos de aproximadamente 2 horas de duração com conteúdo eleitoral relacionado ao senador Marcos Duval. Em relação ao seguinte item, o disco rígido de armazenamento instalado na CPU apreendida identificou-se que era utilizado na realidade por Carlos Augusto Lima Bezerra, assessor parlamentar lotado no gabinete do senador Marcos Duval. Apurou-se que o conteúdo armazenado na mídia do item 2 compõe-se, em maioria, de projetos legislativos antigos, alguns ofícios em temas diversos. Finalizando, nada foi encontrado que contribui para o deslinde da presente investigação. Ou seja, fizeram somente um estardalhaço para que pudesse passar para a sociedade que algo eu devia. E aqui eu quero só reforçar, presidente, que até hoje, por incrível que pareça, mesmo já no relatório da Polícia Federal, levantaram tudo que tem no computador e no celular, e aqui está dizendo que nada foi encontrado, e nada vai ser encontrado. Esses equipamentos ainda estão de posse da Polícia Federal. Já passou um ano, foi em junho do ano passado. Não há necessidade, já que o próprio HD você pode baixar os arquivos e fazer a investigação sobre os arquivos. Seria equivalente eu querer fazer uma fiscalização da gasolina, se está adulterada, e eu apreendo o carro. Tiro a gasolina, vou estudar a gasolina, mas o carro continua apreendido. Então, uma coisa sem sentido algum. E também, pela lei, isso deveria ter sido retirado o HD, as informações dentro do HD, dentro do meu gabinete, não levar os equipamentos para fora do gabinete. Então foi outra violação. Então eu pergunto aqui ao ministro e à PGR, enfim, a Polícia Federal,
Quando que vai ser entregue esses equipamentos? Porque está atrapalhando a minha função como senador da República. Então eu pergunto, quando? É o que? É uma questão pessoal, por eu estar seguindo a lei e exigir que todo mundo siga a lei? Se for isso, é lamentável. Mas eu preciso desses equipamentos para continuar fazendo o meu trabalho como capixaba, ajudando o meu estado do Espírito Santo. Chega um ponto que a gente já não aguenta mais. Então eu tenho feito várias denúncias, seguirei fazendo denúncias, porque eu não tenho rabo preso, e eu espero que até o mundo, não o real aqui, mas possa interferir e dar uma pequena luz para o ministro poder entender a gravidade que ele está fazendo contra um senador da República. Não é contra o Marcos Duval como pessoa, é como um senador da República representando o Espírito Santo com mais de 1 milhão de votos. Então nós estamos aqui, eu estou aqui sendo cerceado, censurado, eu e mais de 1 milhão de capixabas. Então eu precisava muito desse desabafo e dizer que eu preciso urgentemente dos meus equipamentos para voltar às minhas atividades, já que no relatório está aqui dizendo que nada foi encontrado. Então não justifica continuar com esses equipamentos, a não ser pirraça infantil. Obrigado, presidente. Muito obrigado, senador Marco Duval.